Pode, né? Pronto, ele sumiu. Hoje, 6 de junho, nos reunimos nessa tarde para uma conversa entre mulheres pretas sobre a nossa negritude. Nos apresentaremos e cada uma, após seu nome, contará um fato sobre o preconceito racial em sua vida. Eu pensei de um fato só. A gente fala o nome, conta alguma coisa e depois a gente começa a dialogar, tá ok? Quem começa? Tá ótimo. Bom, já que você abriu, você começa. Tá ok. Meu nome é Ruth Aparecida Pinto Lúcio, sou professora aposentada e um fato que me marcou, eu pensei em tem vários fatos, mas um que me marcou muito foi na infância. Eu estudava num colégio de freira e a gente ia uma vez por mês a pé. O colégio ficava na Rua da Glória, a gente ia até o Colégio São Bento para assistir um filme lá. E eu estava indo ao lado da minha melhor amiga, né? Que era branca, claro. Aí a irmã São Francisco, que era a irmã de religião, ela chamou essa minha amiga e falou assim: não, sua mãe não quer que você ande com ela. Além dela ser preta, ela é filha de pais separados. Então, não é para você andar com ela. E a menina voltou para o meu lado e ela não sabia como falar para mim que ela não podia mais andar comigo, né? Só que eu ouvi a irmã São Francisco falando para ela. Daí eu falei para ela: fique à vontade. E eu me lembro disso muito bem, me marcou muito. Eu lembro até da carinha dela, porque ela chorou, porque nós éramos muito amigas. E depois disso, eu me lembro que em minha vida eu não consegui ser melhor amiga de nenhuma colega de escola, porque eu sempre tive isso, né? Eu vou ser a melhor amiga, mas a família dela não vai me aceitar. Então, eu não tenho a melhor amiga de infância. É isso. Marie? Então, meu nome é Maria Gorete de Souza Pet, sou funcionária pública aposentada. E comigo também foi um fato. O que foi marcante, na minha adolescência, eu morava no interior, em Minas. O interior é complicadíssimo, a questão do racismo. Aí eu fui morar em São Paulo e eu fui a um supermercado, na época, nós usávamos bob, touca, não sei se vocês se lembram disso. Lembro, claro, muito. E lenço, né? Aqueles lenços lenço bonitos, até de seda e tal. Eu me lembro que eu fui ali naquele supermercado, na época era um Extra. Ainda é o Extra, na Brigadeiro. Era Jumbo Eletro, gente. Na época era um Jumbo Eletro, ao lado da Imaculada Conceição, né? E eu estava com uma touca com lenço e uma senhora chegou em mim e perguntou se você está trabalhando? Eu achei estranho aquilo, sabe? Aí eu falei, sim, eu trabalho. Mas, sabe, eu estou precisando de uma empregada doméstica. Aí eu falei, eu não estou entendendo a questão da senhora, a pergunta, eu não entendi. Então, pena que você está trabalhando, porque eu estou precisando de uma empregada. Eu falei, olha, eu trabalho numa agência de publicidade. Se a senhora está precisando de uma empregada doméstica, eu também preciso de uma. A gente pode fazer uma troca. A senhora vai limpar a minha casa, eu vou limpar a da senhora, se for, né? Se for algo que, tipo, mesmas dimensões, que eu não vá me cansar muito, mais que a senhora. Aí tudo bem, a gente faz uma troca. Foi ótima! Sabe? Gente, mas dói muito, né? Porque o fato de ser negra, a pessoa... E também, eu tenho vários, né? Mas agora a Marisa, gente... Não, a minha experiência, que foi a mais
forte para mim, eu tive uma mais ou menos aos 13 para 14 anos de idade, mas eu acho que o mais forte para mim, porque assim, vou ver se eu me faço entender. Como eu vim assim, meu nome é Marisa Elisete, não me apresentei. Também sou do Tribunal de Justiça, também sou funcionária pública. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo para externar a nossa dor. Nós estamos contando essas coisas horríveis. Só para começar, porque nós temos várias histórias de racismo que nós sofremos na pele. E nós nos reunimos hoje porque o grito de... Assim, a gente tem uma coisa sufocada, que há muito tempo nos acompanha. Como hoje tem a facilidade da internet, a gente está vindo aqui não só para falar das nossas experiências traumáticas, horríveis, mas para fazer um protesto, falar do nosso grito, aliás, da nossa dor. E com o decorrer da reunião, nós vamos nos expressando. Eu, a Gorete, a Ruth, nós conversávamos. Isso não é coisa porque aconteceu lá nos Estados Unidos, que é muita dor, mas nós temos a nossa dor do Brasil. Então, nós estamos falando do Brasil, da hipocrisia, da maldade, do racismo em si. Então, a minha experiência é a seguinte. Eu lembro que já estava casada, mas eu tive outras, mas é que essa eu acho mais contundente. Eu estava casada e eu estava sentada na sala de visita do prédio que eu morava. Era só eu de negra e meu ex-marido de negro. Eu estava lendo uma revista, eu estava esperando um casal chegar para me levar em algum lugar. E eu estava assim, lendo uma revista para passar o tempo, porque eu desci lá para esse local antes do horário, para ele não ter que chegar, tocar, enfim, toda aquela coisa toda. Aí eu estava lá sentada, toda arrumada, né? Porque eu ia sair, eu ia para um evento. Aí desceram no elevador duas brancas. Aí olharam muito para mim assim. Foi na década mais ou menos de 70, vocês lembram muito bem, que até a década de 70 nós podíamos usar joias verdadeiras. Nós não éramos assaltados. Você lembra, Ruth? Que na década de 70 nós podíamos usar joias? Não, Você não era assaltada. Você não era assaltada, você podia sair com corrente. Você lembra disso, Gorete? A gente saía com coisas... Não acontecia nada. Não acontecia então... isso. O máximo que acontecia era alguém mexer com a gente, não tentar roubar. Isso não era normal. Eu estava assim, estava cheia de joias, sabe? Porque antes todo mundo tinha joia. Eu tinha uma, eu tinha duas, eu estava com joia. O que eu quero dizer, eu estava arrumadíssima, não por causa das joias. Era o conjunto da obra. Ela olhou bem para minha cara, estava com o cabelo, sabe, arrumadíssima, para sair mesmo. E se eu estava sentada lá na sala de visita do prédio, sinal que eu não estava lá trabalhando nem nada, né? Ela veio e falou assim, primeiro elas ficaram me olhando, aí falaram para mim assim, ai, que cabelo bonito o seu cabelo. Aí eu continuei, levantei a sobrancelha assim, que vocês já me conhecem, e falei assim, obrigada. Aí elas falaram assim para mim assim, olha, nós estamos precisando tanto de uma empregada. Eu falei, então, nós estamos precisando de uma babá. Eu falei, nossa, a hora que a senhora desceu do elevador, eu ia pedir perguntar para a senhora, porque minha mãe está precisando de duas faxineiras e uma cozinheira. Elas olharam uma para a outra e saíram assim, sabe, batida. Essa foi assim a mais não a mais emblemática, tem mais a ousadia, sabe? Porque quando a gente é mais jovem, muito mais jovem, a gente não tem essa perspicácia. Porque, por exemplo, eu não sei você, mas a minha mãe era uma mulher simples.
me deu educação, que me deu tudo, mas a minha mãe nunca sentou para falar para mim como que eu poderia, sabe, agir com isso. Mas nós tivemos uma coisa, pelo menos eu e a Ruth, nós frequentamos um clube negro. Isso nos ajudou muito também a nossa consciência racial, né? Então, assim, mas tinha as conversas na casa das famílias, dos amigos. Então, a gente não era assim muito pega de surpresa. Talvez, quando se você fosse mais jovem, Gorete, você tivesse, talvez você passou até mais que isso, mas você já falou para mim uma vez, que você vai contar aí no vídeo. Mas é isso, gente. A que eu lembro, mas eu tenho assim milhares para contar, milhares. Mas agora eu vou passar a palavra para quem? Para Todo dia a gente tem uma... Todo dia a gente tinha uma surpresa. Mas eu acredito que mesmo a gente sendo orientada, né? Porque a minha mãe falava direto da polícia, toma cuidado com o policial, não deixa ninguém ficar te apalpando, porque existiam muitas coisas que faziam com a gente. Aconteciam muitas coisas com a gente, então eles acabavam querendo nos orientar para a gente se proteger, né? Mas fora isso, era o tempo inteiro a gente sofrendo alguma coisa que nem sempre a gente percebia qual era a intenção do outro, né? Mas sempre existia. Ai, não senta perto dela. Na escola, né? Os coleguinhas sempre deixando de lado, não queria dar a mão. Sempre acontecia alguma coisa e eu acho que a gente era muito inocente para perceber. Quando a gente ficou mais velha é que a gente foi percebendo algumas coisas. Na minha cabeça, sempre que acontecia alguma coisa, era mais porque minha mãe era separada do que pela minha cor. Eu demorei a perceber que tinha a ver com raça. Né? Porque, de repente, na minha casa não tinha homem. Né? Então, isso já era uma desculpa. Né? E aí a gente acaba não percebendo o que é a raça e o que é o preconceito com a mulher separada. Né? Com o fato da gente não ter pai. Né? Da gente ouvir né? Uma filha de cada pai. Sempre existia alguma coisa, a gente nunca entendia. Depois que eu casei, que daí era eu e o Odair, então a gente entrando em restaurante e não sendo atendido. Né? A gente ir embora sem comer nada e nenhum garçom vir perguntar, né? Não, volta. Nunca aconteceu isso. Ou a gente entrar numa loja e perceber que fica todo mundo de olho em você. Eu acho que só com a maturidade que a gente acaba percebendo. E você, Gorete? Né? Não, eu acho que na infância, eu ouço vocês dizendo, eu acho assim, porque eu tive uma infância assim bem humilde, sabe? Na cidade que eu morava, humilde assim, graças a Deus nunca faltou nada, né, na medida do possível, mas eu morei numa cidade no interior que não existia colégio particular, só colégio do estado. Então, era um mix né, de classes sociais. Todo mundo frequentava o mesmo lugar. Exatamente. Então, eu acho que não dá para você... Eu não senti, sinceramente, nessa fase, eu não posso dizer que eu tenha sentido algum tipo de preconceito dentro da escola. Sabe? Eu não senti. Porque eu acho que pelo fato dessa mistura mesmo de classe, inclusive meus amigos na época eram tipo assim, filhos de juiz da cidade, filhos de mas que Prefeito. Eu tinha amizade com todo esse pessoal. Então, só como eu contei ontem para a Marisa, que houve um episódio também um tanto quanto marcante de uma família, né, os pais de umas amigas minhas, que teve um baile na cidade
e elas queriam que eu fosse. Eu sabia que eu não deveria ir, porque era um clube... só entrava sócios, entre aspas, porque, claro que negro não, né? Negro Só nunca quem tinha. tinha. Geralmente no interior são poucas famílias negras, né? E de baixa renda. Então... Não, mas é no seu interior que você morava, né? Que você, na sua cidade, que tinha poucos negros, né? Geralmente em cidade pequena, no interior, sim, Marisa, cidades Tem pequenas. cidades, por exemplo, que tem cidades de interior que tem muitos negros, né? Sim. Pelo menos Mas lá eu na acho minha que na região. nossa idade, a maioria trabalhava na zona rural. Eram poucos os negros que moravam no Exatamente, centro da cidade, né? exatamente, exatamente. E aí, Gorete, você estava falando que você foi a pé? Então, aí eu fui, né, com a insistência das meninas, tal, vamos, eu fui, mas eu fui assim, já com aquela coisa, sabe, aquela sensação ruim. E Mas chegou eu na acho que portaria. você foi, acho que você já foi insegura, né? Claro, na portaria, porque eu sempre tive aquela coisa, eu sabia muito bem onde eu deveria ir e onde não, para não estar sofrendo nenhum tipo de constrangimento. Aí, na portaria, fomos barrados, claro, né, porque eu estava junto, e disseram que, pelo fato de eu não ser sócia, que eu não poderia entrar, não por ser negra, por não ser sócia. Aí o pai da minha amiga falou, tudo bem, então, se ela não pode entrar, ninguém vai entrar. E voltamos todos, sabe? Mas foi chato, foi ruim, porque eu me sentia assim, estragando o programa deles, né? Culpada, né? Culpada por isso, Culpada. culpada entre aspas, mas é uma situação chata que até hoje acontece lá, sabe? Até hoje, se você for da cidade e negra, você não consegue, creio que nem ficar sócia. Nossa, até hoje. Como meu sobrinho, por exemplo, um absurdo, né? Mas vai colocar na cabeça. Eu tenho um sobrinho que tem a pele mais clara, ele é sócio, a Marisa inclusive conhece o Cadu, ele é sócio. Os meus pais não, acho que uma tia ficou sócia para ele, porque o rol de amizade dele, porque ainda continua aquela coisa, apenas colégio estadual, sabe? Então, o rol de amizade dele são também os filhos de papai, né? E ele quis ficar sócio, frequentar o clube, só que ele pode frequentar. Minha tia, que pagava o clube, não podia por ter a pele mais escura e morar na cidade. Que absurdo! Não pode. Então, quer dizer, o gente, rótulo está ali, né? mas o que eu acho? Você veja, você está falando isso até hoje. Porque, assim, o nosso grito de dor, o que vem acontecendo hoje, é uma coisa que sempre aconteceu. Mas parece que hoje, por um momento, meio que abriram-se as portas, existe um ambiente, eu não diria que propício, mas está muito difícil para nós. Eu acho que nós temos que falar da nossa dor, nós temos que, sabe, eu o tempo todo, eu fico me perguntando o que eu estou fazendo. Porque nós estamos numa situação extremamente confortável, mas nós somos a minoria. Então, assim, os meus irmãos estão aonde? Na periferia, nas favelas. Então, é assim, não, no meu caso, não que nós sejamos ricas, ou não é esse o caso. Mas sabe, Marisa, eu acho que em questão de racismo, desculpa, essa coisa... Não, mas é para a gente interagir, viu, Ruth? Essa coisa do confortável é meio relativo, porque
Às vezes eu não me sinto tanto por conta da Melanie. Ela sofre na escola, sabe? Essa questão de Eu cabelo. imagino. É uma série de Porque Mas coisas quando eu digo, o mas acontece, Floresta, interior é quando muito racista, né? muito. mas eu acho assim, quando a gente fala de confortável, eu pus aspas. Não Ah, eu estou me sim, entendendo, sim, sim. Sim, entendeu? e eu também estou E eu dizendo acho que que nós temos que falar é pelo neto da Ruth, é por mim, pelos meus amigos, pelos meus primos, pelos meus parentes. Nós temos que começar a falar da nossa dor e colocar, já que nós temos essa facilidade de estarmos na internet, não, que é um veículo que, sabe, talvez algumas pessoas não é sensibilizem, eu estou fazendo a minha parte. Tem uma frase que o Martin Luther King dizia, que eu nem sei se mas é mais ou menos isso. Os problemas são silenciosos, né? Eu não me incomodo com o seu grito. E assim, e tá na hora. O que mais falta acontecer para nós? Fala para mim. O que mais? Então, ontem, acho que é Valéria, ela falou assim: há uns anos atrás, o racismo aqui no Brasil era velado. Hoje, ele é escancarado. Porque quando a pessoa olha para a gente, o olhar dela já mostra ou medo ou raiva. Né? Ela não quer a gente perto dela. eu Né? E acho, eu achei Ruth, que isso que ela falou é muito certo. A gente não percebe tão claramente, né? E agora, nessa pandemia, a gente está meio que guardado, né? Quando a gente sair, o negócio vai ser pior. Né? Porque os nossos governantes, eles ajudaram a abrir a porteira. Então, a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá fora quando a gente sair. Né? Porque agora está todo mundo só juntando ódio, né? Só está aqui dentro. Exatamente. E eu acho que a gente já incomoda. A nossa própria figura já incomoda. É Mas muito. eu acho que quando houve o menino Kaique, que você estava chorando, eu estava chorando, que cada um chorou a seu modo, mas a gente ficou naquela comoção. O que mais falta acontecer? Sabe, esse país, ainda a casa grande, sabe? Então, nós temos que falar que nós temos consciência, que nós não estamos, sabe, achando que está tudo maravilhoso, porque não está. Nós sabemos que tem muitos movimentos lutando por nós, mas é como lutar, sabe? É como você está em alto mar numa canoa furada. Então, muito complicado. Eu agradeço vocês que participaram, e vice-versa. Nós três estamos aqui. Tivemos até pensando em outras pessoas. Quem sabe da próxima vez, porque as pessoas não puderam vir. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que começar a falar disso, sabe? Não guardar. Porque, isso não é nada. Eu não estou preocupada com o que as pessoas vão dizer, eu estou preocupada comigo. Você entendeu? Eu acho Mas olha, Marisa, é uma coisa assim tão forte e eu acho que o que nós não tínhamos, eu não sei vocês, eu não tive, entendeu? Na minha infância, muito acesso à televisão, essas coisas. Eu fui ter uma televisão em casa, acho que eu já tinha uns 14, 15 anos. Antes disso, não. Então, era aquela coisa assim, eu não via essas coisas realmente. Eu era aquela criança que fica brincando na rua, tal. Meu tempo eu preenchia com isso. Agora, atualmente, está totalmente, né? As crianças têm mais acesso, é muito melhor. A mentalidade deles é uma coisa assim, é algo impressionante. Eu fiquei, sinceramente, comovida com a minha filha essa semana.
porque ela estava incomodada. Olha só a situação, como realmente interior a coisa, essa questão do racismo é pesada, porque ela falou: mãe, com tudo isso acontecendo, minha professora de história não falou nada. A semana toda de manifestações, sabe? Se falando em racismo aqui, tudo acontecendo. E na minha escola, a minha professora não falou nada. E ela mesmo teve, assim, pegou o celular, né? Colocou, entrou no Instagram da escola e mandou uma mensagem falando sobre isso. Aí eles retornaram dizendo que gostaram, né, da sugestão, que iam passar para frente. Não sei se realmente vão, mas eu acho interessante que é uma coisa assim que já mexe com ela, sabe? Ela chora, ela vê essa coisa das crianças. Mas é porque eu acho que aquilo que eu ouvi ontem, e sempre foi comentado, eu até comento, eu e a Ruth sempre falamos de você também, e outras. O problema é o seguinte, a gente tem que passar para a criança negra que ela é importante, tem que mostrar os líderes para elas. Esse trabalho tem que ser feito para ela gostar de ser, sabe, se respeitar, conhecer a história dela. Esse trabalho quem tem que fazer são os pais ou quem cria. Com certeza. Eu acho que isso fortalece. Eu lembro em festas assim, lembra, Ruth? As nossas tias, todo mundo junto, falava-se nisso. Sabe? A minha mãe não era de sentar Marisa, e falar. na nossa época, a escola não falava nada. E hoje em dia existe essa abertura da criança cobrar a escola. Exatamente. Porque a escola, como ela é toda miscigenada, ela tem a oportunidade de trabalhar o racismo para o branco entender o que acontece. É a escola que tem que fazer isso. Lógico que é a escola, mas acontece o seguinte, existe uma lei, a lei 10.500 e pouco, não é, do Lula, que para falar sobre a África, inclusive, vê se eles estão cumprindo. Não estão cumprindo. Não cumpre. Eu como professora, posso falar que eu não cumpria. Mas por que eu não cumpria? Eu achava muito difícil, porque os pais complicam. Então, você tem que fazer um trabalho muito individual com aquela criança negra para ela não se sentir discriminada, porque é normal, quando você lê um livro de história que fala de uma criança negra, rirem do coleguinha. Peraí, Marisa. Não, eu estou perguntando. Porque ela é professora. Eu não entendi. Essa lei do Lula, você não tem que passar para falar sobre a África, você não tem que passar para a classe toda? Marisa, eu trabalhava com crianças de 6 anos. Não são de 6 anos. Então, não adianta eu querer falar algo muito complexo que para eles não vai entender. Então, o que eu fazia? Era livro de literatura, o laço de fita na criança negra. Tem vários livros de história sobre a criança negra. Então, você tem que trabalhar esses livros, que é uma leitura mais próxima. E mesmo assim, os coleguinhas, eles tiram sarro daquela coleguinha negra, eles reclamam do cabelo da colega negra que é armado, Exatamente. e daí eles não enxergam a professora. E os pequenininhos, como eles não têm a malícia deles é mais pro lado da maldade, eles acabam machucando a criança. Eles machucam o colega, e às vezes a intenção deles não é essa. Mas é porque a criança ainda não tem essa censura prévia, né? Então, eles falam... Os pequenos, é muito complicado trabalhar esse lado com os pequenos. Então, eu trabalhava muito com os pais, porque eu acho que tem que ver de casa. Se o pai branco fala do negro que ele viu na rua, automaticamente a criança vai trazer aquela história do pai para o coleguinha. Então, nas reuniões de pais, eu sempre falei com os pais, que eu acho muito importante os pais trabalharem com seus filhos o não racismo. Né? Porque não pode ser nem do negro, nem do gordo, nem do japonês, porque eles falam de japonês, eles falam do nordestino. Né? A criança, tudo para ela é motivo para tirar sarro do colega.
né? Então, é muito difícil trabalhar com a criança pequena. Então, assim, ó, eu falei, eu queria que vocês duas comentassem dos dias de hoje, o motivo do nosso vídeo, sobre a nossa dor. A Ruth não falou, só eu falo, nem a Gorete. Fala você, Gorete, o motivo da sua dor, por que você está aqui no vídeo. Não, eu penso muito nas crianças, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar fazendo de tudo, como a Ruth disse, eu acho que você tem que trabalhar muito essas crianças, que é o nosso futuro, né? E essa coisa com os meninos, sabe, tentar entender, fazer eles entenderem essa coisa da polícia, esse enfrentamento, né? Saber trabalhar com isso sem tanta dor, né? Que isso é muito complicado, muito complicado. As Então, essa meninas... semana, no programa da Fátima Bernardes, os homens, né, falando que a mãe falava, se a polícia chega, levanta a mão, fala baixo. E Exatamente, aí eles comentando, eu fiz isso com meus filhos, eu falava para eles, não grita, não anda rápido, se o policial mandar você parar, você para, porque eu morria de medo deles levarem um tiro por algo que, assim, porque normalmente o adolescente, né, se o policial vai falar alguma coisa, ele já, né, eles estufam o peito. Eles querem peitar, né? Tem que ser. E é um trabalho muito difícil que a gente tem que fazer com os filhos nessa idade, quando eles começam a andar sozinhos, né? Como a gente tem que falar na cabeça deles o tempo inteiro, e o medo que a gente sente. E eu, Marisa... Qual o recado que você manda, Gorete? Eu me preocupo também muito, sinceramente, com as mulheres, com essas mulheres que vivem assim, no fundão do nosso país, sabe? Como aquela mãe, né, que perdeu o filho agora recentemente, o Miguel. Sabe, eu gostaria de... Aliás, é pelos Miguels que nós estamos aqui, né? Exatamente, eu acho que nós devemos ter um movimento, montar alguma coisa assim que esclareça mais a cabeça dessas mulheres, muito mais, sabe? Fazer com que elas se sentem ser humano, não escravo, capacho. Né? Essa da mãe do Miguel foi uma coisa assim muito dolorida, muito gritante. E é em nome do Miguel, é em nome da Ágata, em nome de todos, né? Porque uma eu acho assim, né, Ruth, que vem ali, João Pedro. Realmente, e eu me sinto sempre muito inútil. Eu falo, o que eu estou fazendo? Nossa, porque é muita dor para mim. Eu não estou nem aí, porque tem pessoas, infelizmente, que, sabe, o filho dela tem, da filha, o papagaio, tá tudo bem, mas não está tudo bem. À medida que eu lembro que a patroa da minha mãe, ela era americana, eu convivi com eles muito mais de 20 anos, mais. Ela falava, eu fico boba. Lá, os negros... Aí querem falar dos negros dos Estados Unidos, lá quem sabe mais, ajuda o outro, sabe? Senta, conversa, os que sabem dão aula, sabe? Pelo menos ela era uma americana, ela falava isso. Mas como nós estamos nos atendo no problema do Brasil, eu acho que cada um de nós podemos dar uma colaboração. Eu acho que é que você falou no início, aquela coisa de nos sentirmos tipo numa situação meio que de privilégio, né? Eu acho que a gente tem que... Eu acho que o primordial, gente, é
é a nossa autoestima elevada, sabe? Elevar a autoestima. Eu falo em mulheres assim porque tem muita mulher que é pai, mãe ao mesmo tempo, né? Que segura, tem muita mulher segurando família e tal. Então, Sozinhas, né? né? E nesses lugares, né? Nessas regiões de interior, Nordeste, elas são a Mas não baixa é só. estima delas É, é muito elevada, mas não muito. precisa de ir muito longe, né, Ruth? E Gorete, é só ir lá no fundão de certas regiões aqui de São Paulo. Sabe, as mulheres são pai e Também. mãe, e assim. Eu acho que fazê-las perceber que elas são capazes e que a gente é capaz, nós somos capazes de mudar essa história. Então, a impressão Mas que eu tenho no Nordeste, nesse fundão do Brasil, até aqui nas periferias aqui de São Paulo, essa coisa da raça acaba sendo mais supérfluo. Eles não têm essa noção, que eles pensam muito que eles são pobres, que eles não têm que comer, que a mãe tem que cuidar de todo mundo, então eles acabam Aí não se eles. preocupando, É, que é onde eles são escravizados. Né? exatamente. Eles não percebem que eles acabam sendo escravizados. E é uma Né? Porque eles revolta, estão né, para nós, preocupados com assim. outras coisas. E ontem eu fiquei espantada quando as meninas falaram que lá nos Estados Unidos eles são em 12,5% de negros no sim, país Exatamente. lá é todo. muito menor, é Exatamente. muito E menor. nós Sempre somos foi. 57%. É. Então, por que nós temos que sofrer mais que lá? De repente, no país todo, lá nos Estados Unidos, morrem 1.000 pessoas no ano. Aqui é por dia, é por Aqui no mês. Brasil, em Por 3 mês. meses, foram 1.800 no Rio de Janeiro, sem contar o resto do país. Então, mas Sabe, eu nós acho somos que maioria, então a Nós gente tinha que temos a faca e o que tinha queijo que na mão, impor. né? sabe o É que eu acho, gente? A só palavra é usar. uma só. Não, mas eu acho que é uma coisa tão profunda, tão enraizada. A palavra para nós é uma só, educação. Um país que não investe em Sim, educação claro, mais claro. precisa, né? Então, assim, mas o nosso papel, sabe? Eu já sou uma sessentona, sabe? Eu só, assim, é que eu não aguento mais, é muita dor, é muita coisa. E como diz o meu tio Gilberto, depois dos 50 eu não vou ficar mais engolindo sapo. A gente passa nervoso diário, é muita, sabe? É esfregando na cara da gente toda hora, sabe? Não dá um tempo. E a gente ainda tem uma estrutura de se defender, de autodefesa. Mas as Uhum. pessoas que são mais. E outra coisa, o nosso papel, quando eu posso, dentro das minhas limitações, né? Eu ajudo, eu ensino, sabe? Mas é muito pouco. É como você falou, Gorete, a gente tem que. Se não estivesse. Olha, o dia desse menino do Miguel, eu tive vontade de ir para a rua, sabe? Eu fiquei tão mal, tão mal, tão É, mal. Sabe, esse Brasil colônia, e nós não temos que ter medo de falar, sabe? Temos que nos indignar. E eu tenho a impressão, parece que as pessoas estão perdendo a indignação, né? Não, não tem. pois é. Tornou-se normal. Eu penso Anestesiado. assim, eu não sei se eu sou Não, errada, mas eu acho assim, eu não, eu acho que se você fizer um bolo e tentar vender, ou sei lá, qualquer coisa assim, você vai fazendo tentando ser empreendedora, eu acho que você se dá melhor. Eu prefiro vender salsinha na feira de que lavar um banheiro de uma branca. é Desculpa a certíssimo. expressão, desculpa, sabe, falar, mas eu sempre, como eu acho que eu falei com a Mas é Marisa, verdade. eu vi a minha mãe me abandonou muito para ficar lavando privada de branco, entendeu? E isso me revoltou Uhum.
terrivelmente, eu tive que fazer até terapia por conta disso, porque eu não sentia a presença da minha mãe na minha vida. Por quê? Porque eles eram, para mim, era o que ela me passava. Parecia que eles eram muito mais importantes para ela do que eu. Mas é aquilo que nós comentamos ontem. A sua É, experiência não é diferente da minha, não é diferente da claro, Ruth, não é sim, eu diferente de sei. ninguém. Porque mesmo assim, minha mãe foi cabeleireira, tipo assim, que não foi meu caso. Eu fui criada na casa de patrão, minha mãe fez tudo por mim, me deu estudo. Então, Marisa. Sabe, eu estudei em colégios bons, mas a minha mãe trabalhava pra cacete, entendeu? Então, mas o que Fui eu criada quero na vida. colocar é Eu assim entendi. que E outra, elas são muito submissas, né, a elas. então essa minha revolta, eu jurei para mim mesma, vendo tudo aquilo, que eu jamais faria isso, jamais. Eu prefiro morrer. Eu falava, eu preferia morrer do que ter esse tipo de trabalho. Eu vou estudar, sabe? E foi o que aconteceu. Então, eu acho que isso a gente tem que estar passando para essas pessoas, sabe? São tão humildes de estima, né? Então, Uma por isso que coisa elas assim acabam tão. sendo escravos, né? Exatamente. Então, mas eu acho que essa coisa da submissão, de, os nossos ancestrais acharem que elas são maravilhosas, tipo deusa, né? Elas têm como deusa. Você lembra do comportamento Uhum. da gente, sabe? Então, assim, é uma coisa que está enraizado, é a coisa da educação, sabe? Eu concordo com você, mas, assim, nós estamos caminhando, então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós fomos beneficiadas, nós estudamos, nós tivemos, sabe, uma vida dentro do possível, dentro de todo esse contexto, nós tivemos uma vida excelente, se você for. E até hoje, dentro de um contexto da negritude, a gente tem uma vida boa, sabe? Dentro de todo. Nós temos uma posição confortável, sabe? Porque a comunidade negra, nossa, é muita tristeza, gente. É muita coisa. Sem Muita. contar os fatores da mulher negra não ser valorizada, a questão dos seus parceiros, né? A maioria. E tudo que vamos deixar para uma outra Light. hora falar. Exatamente. Porque a mulher negra sofre demais, sabe? Às vezes eu fico pensando, Então, tem, nossa, um, mas tem uma frase que aquela Valéria falou que eu achei importantíssima. Nós temos que avançar. Avançar é preciso, né? Mas essa vontade de avançar, a gente tem que ajudar as pessoas, quer dizer, então é um grupo ajudando para lógico, salvar lógico, aquele no individual, né? Para isso, ele tem que fazer a entender nossa que ele não parte. precisa ser escravo, que ele não precisa Exatamente. abaixar para se enaltecer, né? Todos Exatamente. nós somos iguais, todos nós temos valores, só precisamos ter a Claro, oportunidade, né? mas a palavra oportunidade é tudo. Eu concordo com você. Então, mas Porque você viu que elas comentaram muito isso, né? Do empresário. Por que não Isso admitir um negro que não sabe línguas e ajudar esse negro a estudar? Por que não claro, fazer isso? claro. Mas a Né? mentalidade Porque é do Brasil, isso. mas a mentalidade do primeiro tem que mudar a mentalidade do empresariado brasileiro, porque ele não De pensa tudo, como né, Marisa? Porque eu não tipo, sei se estou você falando soube. o número O, um, né, para o eles quererem tribunal, por ajudar. exemplo, o tribunal, na minha época, né, ele oferecia cursos, mas para os juízes. E os juízes já tinham condição de pagar um curso de línguas, Mas eu acabei entendeu? de falar de mentalidade. Nós somos, gente, é Brasil colônia. Só, É, sabe, é Brasil colônia. Aquela coisa do rio correr para o mar. É Brasil colônia, eles não têm É, essa mentalidade. Mas a gente tem que porque cobrar, a gente tem que, sabe? Eu acho que acontece o seguinte, eu acho que todos os movimentos que tem,
que tem movimentos que começaram como Formiguinha. Tivemos alguns avanços? Tivemos. Mas falta muito ainda, falta muito. Sabe? Sabe uma coisa que pega muito em mim? Está passando agora essa novela do Dom Pedro, né? Uhum. Então mostra, é uma coisa que eu fico assim indignada. Mostra, eles são um número muito maior e não tem coragem de enfrentar o fazendeiro por causa de um chicote. Eles podiam enfrentar, mas eles não enfrentavam. Mas você que E é sabido que eles tinham medo. Né? O fazendeiro tinha medo. Houve várias revoltas. O problema é que a história não mostra. Mas, gente, olha, antes que termine esse vídeo, você marcou aí o horário, Ruth? Ruth, você Acho que marcou? tem 10 minutos para acabar. Então, eu quero mandar 10 minutos para acabar. Tá bom, eu vou falar rápido para deixar vocês. Quero mandar um recadinho para um moço que trabalha numa certa rádio aqui em São Paulo, que nós, as mulheres negras, não dormíamos com um senhorzinho, como você fica falando. Há 2 meses, eu já mandei já entrei, mandei carta e tudo, ninguém me respondeu. Nós, as mulheres negras, eram estrupadas. Elas não tinham, sabe? Eles tiravam as mulheres negras do seio do marido, sabe? Da cama. Então, o senhor aí, tá? Para de ficar falando bobagem, porque o senhor está desinformando. Outra coisa, no Brasil, essa coisa do pardo não existe. Nós somos negros. Todos não negros. somos moreno. Não existe mulata. É branco, negro, vermelho e amarelo. É uma raça. Por favor. É uma raça. Sabe? Você fica falando toda hora. É a segunda vez que eu ouço o senhor ficar falando que as mulheres negras dormiam com o senhorzinho por opção, porque elas escolhiam, porque elas queriam. Então, para de mentir. Eu fico louca da vida com essas pessoas que não sabem da nossa história, já não basta a nossa dor, e fica aí falando um monte de coisas, sabe, que não são verdades. Porque o problema de vocês é nos desconstruir. E chega de palhaçada. Não tenho dito. Goiás. Olha, o meu recadinho é assim, eu acho que a gente tem que aproveitar essa fase essa inflamação, né, do povo, essa loucura de luta, de fim, né, dessa mágoa, dessa angústia, de tudo isso que a gente passa. O meu desejo é que a gente tenha forças o suficiente para levantar a bandeira e ir até o fim mesmo, e não permitir que ninguém passe por cima de nós. Que nós, sabe, que a nossa autoestima seja sempre autoestima. Ruth? É isso. Ruth? Eu sempre acredito que as pessoas que falam bobagem sobre a raça negra é porque não estudaram. Então, o mais importante de tudo, ler sobre a história. Não a história do Brasil somente, mas ler a história da África, como que os escravos eram tirados da África, que a maioria era rei, príncipes, princesas, foram tiradas do seio da sua família e trazidas tanto para a Europa, para a América do Norte, para a América do Sul. Então, tiraram da gente a nossa língua, a nossa história e as nossas tradições. Então, no mínimo, nos respeitar como ser humano, porque não é o tom da pele que faz ninguém melhor que o outro. O que faz alguém melhor que o outro é o respeito, a educação e o caráter. Então, não nos julguem sem realmente nos conhecer. Tá? E principalmente a mulher negra, né? Que é a que é mais usada como objeto. Né? E como objeto, né? Então, ela é bonita,
Ai, samba aí para a gente ver como é que você samba. Ela não pode Exatamente. usar a inteligência, ela tem que usar o corpo. Indignada com isso. Exatamente. Então, eu acho que é nesse sentido, respeito em primeiro lugar. E aquelas também, né, Gorete e Ruth, quando as pessoas nos falam, dirigem a nossa pessoa e falam assim, mas você não é negra, você é moreninha. Eu não sou morena. Isso, morena. Negra, eu não tenho o porquê. Nossa. E também para falar que todos os brasileiros, nos devem muito, porque além de nós termos sido sequestrados, nós contribuímos muito para a cultura desse país. Exatamente. E assim, Com não certeza. é verdade? Sabe? Culinária. Nós fazemos o espetáculo da terra, do mundo, quem faz é o negro. Sabe? Quer dizer, nós somos usados de tudo quanto é jeito, né? Porque lá fora se fala o quê? No carnaval. Como que eles ganham dinheiro, milhões? Não é, Ruth? Não é, o Brasil é conhecido lá fora pelo... Lá fora, o maior espetáculo da terra é feito pelo negro. Samba, pelo carnaval, exatamente. Por esse teatro vivo, porque é um teatro vivo, que é a escola de samba. É um teatro, sabe? E com histórias, sabe? E eles, é o tipo assim, eles querem nos tratar como se fôssemos laranja, chupar e jogar fora. Então, assim, nós somos mulheres aqui, todas são acima a Gorete não chegou ainda, é um pouco mais nova. Mas nós somos todas aqui jovens senhoras. A Gorete também. Como assim, mais jovem, Marisa? Hoje é dia 6 de junho. No dia 6 de julho, eu já estou completando 59. Então, aqui é tudo jovem senhora. Eu tenho 60. Você ainda é jovem. Sabe? Então, é assim. Nós fizemos isso com o maior amor, com o maior carinho. Eu só tenho a agradecer às parceiras. É um modo da gente colaborar, é da gente falar, é da gente... Para as pessoas que nos ouvirem, saber da nossa dor. É muita dor para nós, sabe? Não é por aí que a banda toca, não, gente. Eu acho que com toda essa pandemia, as pessoas deveriam de rever tanto seus valores. Nem precisaria disso, né? Porque as pessoas falam que nós somos um povo tão pacífico. Eu não acho, eu acho hipocrisia. Só que agora, o momento de um ano e pouco para trás, abriu-se a porta várias portas terríveis abriram-se. Sabe? Aliás, eu prefiro a sinceridade. Eu prefiro que fale mesmo que não gosta de mim, que eu sou negra. Prefiro, sabe? Porque são sinceros. Não é essa gente falsa que esfaqueia a gente pelas costas. Pelas costas, exatamente. Não sabe, que não admite que nós tenhamos várias coisas que nós conseguimos, que nós batalhamos, que acha assim, nossa, por que ela e não eu? Ai, ódio. Como é que eu faço, gente? Uma mulher aqui me chamando. Fala, gente. Acho que faltam 2 minutos, né? Não faz nada, não atende. Não atende, e aí? Travou. E aí, entrou uma ligação aqui para mim. Não atende. Marisa, por isso que te travou. Até... Então vamos nos despedir. Vamos. Estão me ouvindo? Até mês que vem, né? Daqui 30 dias a gente se encontra. Ai, no meu aniversário! Mês que vem. Ai, que legal! O que eu faço, gente, aqui? Pode atender, Marisa, eu acho, né? Não vai atender nada essa mulher. Voltou. Pronto, voltou. Tiago! Ele não tá. Não, mas ele vai então, ver, depois né? ele passa para a gente ver. Essa parte. Podemos despedir? Abafa essa parte da ligação da Marisa. Podemos despedir? Podemos, se a gente quiser continuar conversando, a gente conversa pelo WhatsApp. É só desligar. Só clicar no telefone. Olha, Ruth, tchau. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Gorete. Obrigada a vocês. Pelas parcerias, né? Obrigada a você pela oportunidade, pelo
convite. Isso. Genial. Vamos chamar depois outras pessoas importantes. Hoje falei com a Fernanda, me ligou, mas ela me ligou, mas eu fiquei morrendo de medo que acontecesse o que aconteceu, dessa confusão toda. Esse celular meu aqui tem que ser jogado no lixo, é isso? Porque não veio Não, às vezes é só limpar, Marisa. É. Dá uma limpadinha nele e ele volta a ficar bom. Mas Tá? acabou, né? Então, Já tchau. fechou. Tchau, boa tarde para todo mundo. Beijo. Tchau. Beijo. Gorete, Boa vou te ligar tarde. daqui a pouco. Tchau. Tchau, Tá depois eu te ok. ligo. Beijos, Ai, quando que a gente Ruth. vai ver esse vídeo? Tchau. Ruth tá te mandando beijo. Ruth, adorei te conhecer. Tchau, Gorete. Também. Ela não ouviu. Tchau. Tchau, Má. Tchau. Falo com você Tchau. daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Beijo.